Seguramente você conhece alguma pessoa que faz as coisas de uma forma leve. Pessoas que conseguem trabalhar, estudar, cuidam bem do corpo, se alimentam bem. Se existe gente assim, por que então algumas pessoas procrastinam tanto, têm tanta preguiça, falta de foco, ansiedade, estresse, reclamação? Ufa! Enfim, de onde vem tanta autossabotagem? Se você quer entender por que o cérebro de algumas pessoas conseguem sim fazer com que as pessoas consigam andar, produzir, viver uma vida leve, enquanto outras pessoas ficam presas a padrões cerebrais que não ajudam. Vamos começar e no final do episódio de hoje tem um presente para você fazer o download e aprender ainda mais. E vamos pro conteúdo, porque o seu futuro começa hoje. Fala pessoal, André do Empower, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos capítulos da série Reprograme Seu Cérebro para você aprender sobre como o seu cérebro influencia o seu comportamento e, como eu sempre digo, colocar o seu cérebro para trabalhar a seu favor e não contra você. E para isso, especificamente, é fundamental que você conheça os seus padrões cerebrais. Mas o que seriam então esses tais padrões cerebrais? E para responder isso, tem uma frase do Pequeno Príncipe, que inclusive é uma das mais famosas, que diz basicamente o seguinte: o essencial é invisível aos olhos. E os padrões cerebrais são assim, invisíveis aos olhos, porém o resultado e o impacto deles nas nossas vidas são muito visíveis aos olhos. Afinal, os padrões de uma pessoa determinam todos os resultados dessa pessoa. Você cria os seus padrões, mas os seus padrões, em última instância, criam você. E essa é uma das frases que eu mais digo, porque nós precisamos exatamente estar vigilantes a estes padrões que nós vamos repetindo dia a dia, porque cada padrão que nós repetimos, nós fortalecemos. E então, o que são tais padrões cerebrais? Basicamente são os seus comportamentos, hábitos, atitudes que você tende a ter sem se forçar, ou seja, é o seu natural, é o seu modus operandi, ou como eu gosto de brincar, se largar um indivíduo aí pelo mundo, é aquilo que ele tende a repetir sem se forçar, é o que ele vai comer naturalmente, sem nenhum tipo de esforço. Será que você come naturalmente comidas saudáveis ou comidas que simplesmente são mais gostosas para o seu paladar? Esse é o seu padrão. Se te larga na sua casa, você vai produzir, você vai ler, você vai estudar ou você vai se jogar no seu sofá e assistir uma série qualquer. Este é o seu padrão e assim a gente vai constituindo padrões. Quanto mais nós os repetimos, mais nós os fortalecemos também, por isso ele é o seu modus operandi. Se você treinou o seu cérebro com padrões que você não considera positivos, não acha que te ajudam, você então treinou o seu cérebro para te atrapalhar e infelizmente 99% das pessoas fizeram isso, tanto que elas mais passam o dia a dia lutando contra elas mesmas. Pensa comigo, pessoas que querem produzir, mas procrastinam, que começam a focar, mas se distraem, que querem ter controle emocional, mas estouram para todos os lados, que querem de fato ficar centradas, mas estão ansiosas com uma série de outras coisas, ou seja, elas estão ali nessa luta com elas mesmas e o mundo está acontecendo ao redor, só que a dificuldade nem chega a ser a do mundo, porque ela não conseguiu vencer a ela própria, ela está lutando contra ela mesma. Então, para que isso deixe de ser uma realidade e você fique livre, como o grupo do 1%, que eu sempre falo, o nosso movimento aqui é rumo ao 1%. 1% é o grupo de pessoas que conseguiu criar os seus próprios padrões alinhados àquilo que ele realmente quer ser. Pessoas que de fato querem se alimentar bem e criaram o padrão de uma boa alimentação. E por conta disso, naturalmente, ela sente prazer, desejo de se alimentar bem. Pessoas que têm o desejo de fazer esportes e fazem isso de uma forma natural, sem se forçar, sem ser aquela obrigação chata. E automaticamente ela vai criando os padrões que a criam enquanto indivíduo. E para isso, há uma primeira etapa que é absolutamente necessária, imprescindível. Em primeiro lugar, você precisa necessariamente, mais uma vez, de uma decisão. Você precisa querer mudar. Essa decisão, ela precisa vir de forma consciente, porque inconscientemente, ou seja, de forma natural, sem se forçar, você tende a respeitar os seus padrões anteriores. A mudança de padrão precisa necessariamente envolver o seu consciente e, sim, uma dose de disciplina, de perseverança, para que de fato você consiga alterar o padrão anterior. E, inclusive, Daniel Goleman, um autor muito famoso, tem um trecho interessante a respeito disso. Diz ele, nas palavras dele, a nossa mente utiliza a autoconsciência para manter tudo aquilo que nós fazemos nos trilhos. A metacognição, e aí um adendo meu, metacognição é o ato de pensar sobre o pensamento, pensar sobre pensar. Ou seja, a metacognição permite que nós saibamos como estão indo as nossas operações mentais e que nós possamos ajustá-las conforme o necessário. Vou resumir um pouco do que ele disse aqui. Basicamente, é a autoconsciência que faz com que a gente consiga direcionar
treinar e orientar o nosso agir e não simplesmente repetir aquilo de uma forma mecânica. Outros animais fazem isso porque eles não conseguem ter consciência, então muitas vezes eles apenas reagem. De um ser humano é esperado um pouco além de apenas uma reação. Se alguém vem e te irrita, o ideal é que você não simplesmente reaja. Às vezes a reação, quando ela é automática, a gente se arrepende depois e fala, poxa, eu poderia ter dito de uma forma diferente, eu poderia ter agido de uma forma diferente, e esse é exatamente o papel das suas atividades executivas, ou seja, atividades conscientes do seu cérebro. Então sim, você precisa prestar atenção naquilo que você faz, porque é somente prestando atenção que você consegue mudar o que seria o seu natural e começar a ter muito mais gestão do seu processo, gestão do seu dia a dia ou autorregulação. Ou seja, mais uma vez, você vai ter sim que se esforçar no começo, pelo menos até que pouco a pouco os seus padrões vão sendo alterados e você passa a agir de uma forma natural de acordo com o novo padrão que você estabeleceu, como por exemplo, ter prazer em ir na academia, ter prazer em comer de forma saudável, focar de forma concreta no trabalho sem ficar se distraindo, sem parar, e sim, o cérebro permite esse tipo de reação de acordo com aquilo que nós o treinamos, e se a gente treina um tipo de reação, a gente tende a ter aquilo com muito mais naturalidade. Inclusive o próprio interesse de querer mudar hábitos, de querer melhorar, de querer evoluir, convidam o nosso cérebro a uma certa reorganização constante, a maneiras diferentes de fazer aquilo que a gente fazia para que a gente possa evoluir, e este desejo de evolução está sim presente nas pessoas, assim como eu tenho certeza que está presente em você. E isso automaticamente passa por você desenvolver novos padrões. Afinal, os padrões que você tem hoje foram os padrões que te trouxeram até aqui. Se você quer ir para cá, você necessariamente precisa de novos padrões melhores, mais evoluídos, mais desenvolvidos. Então esse é o seu papel. Agora, talvez você fique na dúvida de como mudar um padrão de uma forma específica. Por exemplo, como eu elimino a procrastinação, como eu melhoro falta de foco, preguiça, ansiedade e por aí vai. E se você quer um caminho mais específico para eliminar cada um desses padrões, eu simplesmente te ajudo todos os dias, porque nós voltamos com a série diária de lives às 7h37 da manhã no nosso Instagram, @BrainPowerBR. É só você entrar lá, marca, assinala para receber notificações, para que você não deixe simplesmente nenhuma live de fora. Marca também no seu celular para você não perder às 7h37. E como é que tudo isso vai funcionar? Basicamente, a cada dia nós vamos falar sobre um padrão especificamente e como quebrá-lo. Pode ser preguiça, pode ser falta de foco, ansiedade, estresse, procrastinação. São 22 encontros, cada dia um padrão especificamente, e a ideia de fato é essa: destruir os padrões que te prejudicam, para que no próximo passo, aí sim, no documentário Decodificando o Cérebro Humano, eu te ensine a reconstruir novos padrões, uma vez que os antigos já foram desmantelados nas lives. Para você não perder então, mais uma vez, @BrainPowerBR, lá você quebra os seus padrões e aí depois se inscreva no evento online reprogrameseucerebro.com.br para que você possa reconstruir os seus padrões através de uma jornada apaixonante na neurociência que nós passaremos juntos. reprogrameseucerebro.com.br. Vamos nessa então, hein? Você joga no mundo, afinal você já sabe, ele aguenta. No brain, no gain. Até mais. E esse foi o episódio de hoje. Lembre-se, controle você, o seu cérebro, ou será ele que vai te controlar? A partir de agora, está na sua mão programar bem o seu cérebro. Afinal, a vida está aí para ser levada a sério. Nos encontramos novamente no próximo episódio. E até lá, você já sabe, eu estou aguardando ansiosamente a sua opinião sobre esse podcast nos comentários do iTunes. Não deixe de baixar o seu e-book gratuito em www.reprogrameseucerebro.com.br/podcast. E não perca a próxima jornada da reprogramação cerebral. Será uma semana de aulas cobrindo neurociência, neuroeconomia, programação neurolinguística, elementos de coaching e meditação para você efetivamente ficar no controle do seu cérebro. Se inscreva em www.reprogrameseucerebro.com.br/jornada. E para acompanhar toda a ação, não deixe de seguir o Brain Power nas outras redes sociais. Os links estão todos na descrição do episódio. Até mais e lembre-se, o seu futuro começa hoje. No brain, no gain.